Olá, meus amigos, mais um Chocolate Crente para iniciar bem o seu final de semana. Como é que vocês estão? Espero que bem. Nós aqui do programa estamos muito felizes com a sua companhia e queremos realmente que esse programa seja um momento de paz, um momento de alegria, um momento de renovo na sua vida. Não queremos fazer desse programa uma discussão teológica com aprofundamentos, coisas que, na verdade, acabam sobrecarregando um pouco a nossa vida. Queremos que essa jornada aqui do nosso Chocolate Crente seja leve, para trazer esse evangelho de paz, de graça e de favor do alto. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos comentários, pelas visualizações. Quero agradecer àqueles que sempre têm estado conosco comentando, o Tiago, dizendo que está cada vez melhor o nosso programa. Que bom, Tiago, graças a Deus. A Maria Eduarda, dando glória a Deus pelo tema do último episódio. Falamos sobre igreja, estamos falando sobre a igreja de Deus na terra, o reino de Deus, e hoje eu tenho uma palavra especial para você. Fica até o final do programa, porque eu acredito que hoje Deus vai sacudir o nosso coração, vai nos encher de uma alegria e de uma chama para vivermos esse tempo de uma forma muito especial e poderosa. Também aqui a Tátila Guimarães falou: papel e caneta, começou o Chocolate Crente. É isso, boa ideia, pegue o seu papel, a sua caneta e vamos hoje conversar um pouco sobre igreja, trocar ideias sobre o que é viver o reino de Deus em comunidade, em comunhão, e eu sei que Deus vai falar conosco. Então, vem para o Chocolate Crente, você também. Estamos falando da Igreja de Jesus Cristo. Estamos falando do reino de Deus na terra, que é materializado através daquilo que a igreja carrega como essência, como testemunho e como obras, porque Jesus disse que nós faremos obras ainda maiores. E falar da igreja é algo simplesmente infinito, porque a igreja se manifesta de diversas maneiras. A igreja, ela é a portadora, digamos assim, da multiforme graça de Deus. O que é a multiforme? É a graça de Deus se apresentando de diversas maneiras para os homens, para os pecadores, para aqueles que outrora não criam e que um dia experimentaram a experiência da fé, a experiência de um encontro com Deus, e receberam essa graça, que se manifesta de forma variada, se manifesta em cura, em dons, em milagres, em maravilhas, em acolhimento, em fraternidade, em comunhão, em repartir o pão. Tem tantas coisas boas que dá para falar da igreja que, olha, nós poderíamos fazer 10 temporadas só para falar da igreja. Mas é óbvio que isso nós cansaríamos, talvez, até porque o nosso programa é curto, mas nós queremos trazer aqui algumas bases muito objetivas, mas também sólidas acerca do que é a igreja. E mesmo diante dessa amplidão, né, desse campo enorme de temas que poderíamos tratar sobre a igreja, nós não vamos poder adentrar em profundidade em nenhum deles, mas eu quero hoje falar sobre a igreja apostólica, a igreja missionária, a igreja que assume o seu papel de ser pregadora das boas novas e de levar essa mensagem ao mundo. Uma igreja, como eu disse, missionária, uma igreja apostólica que ocupa o espaço, que conquista território. E olha só, essa visão de igreja apostólica, essa visão de igreja missionária, ela nasce com um comando de Jesus Cristo. Aquele que instituiu a igreja disse assim, isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ele lhes disse: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem.
em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Aleluia! Que palavra poderosa, que comando sobrenatural que Jesus nos dá. Nos dá a quem? Ele diz, esses sinais seguirão os que crerem. Vão pelo mundo e preguem o evangelho. Então ele estava falando para quem? Para a igreja. A igreja é a comunhão, é o grupo, é a assembleia daqueles que creem em Jesus, que professam a fé nele, aqueles que um dia entregaram sua vida. Então, tudo que Jesus fala nessa passagem é para mim e é para você que está me vendo aí. É para você que acha que não tem poder em sua vida, e eu quero te dizer que Deus já liberou esse poder sobre você. É necessário, obviamente, que você busque nele essa revelação, essa autoridade espiritual, mas o que Jesus tinha para fazer por nós, Jesus já fez. A ordem foi dada, a missão foi confiada a nós como igreja e agora está em nossas mãos. E é interessante porque esse texto fala aqui de alguns pontos que eu já menciono, mas se olharmos para a história da igreja, e aqui eu não tenho como analisar cada período da história tão longa da igreja até aqui, são mais de 2000 anos vivendo a experiência comunitária da igreja ao redor do mundo. Qualquer experiência que eu venha contar vai se basear na minha própria vivência, mas a igreja ela tem se manifestado em países, em continentes e em lugares de forma muitas vezes distintas. Portanto, eu não tenho como fazer uma abordagem tão profunda acerca dessas experiências locais da fé através da igreja. Mas de um modo geral, eu quero fazer só essa passagem mesmo, esse registro histórico, que a igreja que nasce nesse comando de Jesus de ir, de pregar o evangelho, ela começa a percorrer toda aquela região do Oriente Médio, e aí vai para o Oriente, ocupa também o Ocidente através das viagens missionárias de Paulo, do avanço da igreja. Mas perceba, a igreja ela passou por fases, por períodos históricos. Os pais da igreja, nós falamos muito nos últimos 2 programas sobre a igreja primitiva. A ciência bíblica, a teologia coloca isso como o período patrístico, ou seja, dos pais da igreja, que depois vem aí o período da Idade Média, a igreja se estabelecendo através da igreja católica, né? Então uma doutrina católica se estabeleceu, depois nós temos um período de reforma chamada protestante, e você vê que em cada lugar, em cada tempo histórico, em cada momento, a igreja vai passando por fases, por experiências. Depois da reforma tem a contra-reforma da igreja e tantos movimentos que surgem através do avivamento. Falamos muito também de avivamento. Se você não conhece, não ouviu, volta aí, episódio 2, episódio 3, porque eu sei que você será enriquecido com isso. Mas onde eu quero chegar? Na igreja apostólica e missionária que Jesus nos ordenou e que nós precisamos viver hoje. A igreja não foi chamada para ficar enclausurada, reunida, apenas recebendo as bênçãos do céu. Não, nós somos um celeiro para o mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Portanto, a nossa posição precisa ser de avanço. Por isso, uma igreja precisa ser apostólica, precisa ser missionária. E apóstolo, para quem não sabe a origem do termo, não era um termo religioso. Na época em que Jesus denomina os seus seguidores como apóstolos, ele estava dizendo, utilizando, emprestando um termo do militarismo greco-romano, que o apóstolo era aquele alta patente do exército de Roma, do Império Romano, encarregado, era a pessoa encarregada de ir até um território que tinha sido conquistado, para, levando toda uma comitiva do império nesse território, implantar ali a cultura,
os costumes, a estrutura, a infraestrutura, a língua, a moeda, tudo para reproduzir na colônia o mesmo que havia na sede, em Roma, a base do império. Eu não sei se você compreendeu o que eu quis dizer. O apóstolo é aquele que vai a um território, ocupa aquele lugar e implanta ali a mesma realidade do império, do reino que ele representa. E quando Jesus nos chama de apóstolos, ele está exatamente contando com esse trabalho de ocupação, de influência e de conquista. Então você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo hoje esse programa, saiba, Deus vê você como um apóstolo do reino. A igreja carrega essa missão e é por isso que nós não podemos parar de pregar o evangelho, parar de anunciar as boas novas, ir até os lugares mais inóspitos da terra, da Amazônia, como aqui estamos, em Marabá. Nós temos tanto território para ocupar, tantas pessoas precisando ouvir a mensagem, e essa mensagem Deus confiou à igreja, a cada um de nós. E que mensagem poderosa! Mensagem essa que nos permite viver sinais e maravilhas, porque Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem. Não é só o pastor, não é só o diácono, não é só o obreiro que vai fazer milagres. Não, você recebeu de Deus autorização. Aliás, não apenas autorização, mas a missão de realizar milagres, de implantar o reino de Deus na terra. Então diz assim: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo mortal não fará dano nenhum, imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Esse é o poder de Deus dado à igreja. Você e eu somos a igreja de Cristo na terra e que nós possamos viver isso com esse coração apostólico, missionário, que vai, que prega o evangelho, que anuncia as boas novas, que faz discípulos por onde quer que for. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a missão da igreja. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver isso a cada dia. Quero orar com você. Fecha os teus olhos aí. Pai, muito obrigado por esse encontro e por essa oportunidade de, ao ler a Tua palavra, ao compreender a Tua revelação, sabermos, Pai, aquilo que Tu esperas de nós, um testemunho acerca de Cristo, uma implantação do Evangelho e do Reino de Deus por onde quer que formos. Abençoa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que sejamos todos apóstolos desse reino, que sejamos todos missionários dessa igreja triunfante, dessa igreja que é poderosa porque o Teu poder repousa sobre ela. Pai, que o Senhor fique conosco e nos leva, Senhor, a testemunhar, a pregar o Evangelho a toda criatura, a viver esses milagres e maravilhas que Jesus declarou um dia acerca de cada um de nós. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse conteúdo com alguém. Já quero dar uma boa notícia. Nós teremos, fechando essa temporada, a companhia de alguém muito especial num debate aqui. Estaremos ao vivo, junto com alguém que tem vivido uma experiência extraordinária de igreja. Então, já quero ativar aí a sua curiosidade, seu interesse, porque em breve nós vamos anunciar tanto quem é o nosso convidado, como também a data e horário da nossa transmissão ao vivo do programa de encerramento dessa temporada, que vai ser uma bênção. Eu espero você. Siga o nosso perfil no Instagram, Recomeco IEQ, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo de bênção para a vida de muitas pessoas. Fiquem na paz, que Deus te abençoe.